Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. Já notou, hein, Magrão? A única água com a água adicionada de sais do estado de São Paulo. É isso mesmo. E também conosco o Lancheiro Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. Um abraço para a família Chaves, seu Isaías e toda a família. Parceiros aqui do programa Conexão, muito obrigado pelo carinho. E também conosco, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. Um abraço também para o Dr. Paulo, que é grande fera lá também da Oral Center Odontologia e toda a equipe, que é uma equipe nota 1000. Olha, o programa Conexão de hoje vai falar sobre osteoporose. Nosso tema de hoje é osteoporose e eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Walter Maldonado Azevedo, que é médico ortopedista e vai falar conosco nesse assunto. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco essa noite para falar desse assunto. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez, né? Eu agradeço o convite, a lembrança, né? Eu acho que osteoporose é uma matéria que eu acho que assim é fundamental a educação, né? A gente vai, né, ver durante o programa que é uma doença que, apesar de ser bastante falada, ainda é subtratada e que, quando não é tratada adequadamente, ela pode ter consequências graves, né? Então, por isso que eu considero assim que esse trabalho é um trabalho educacional, essencial para evitar, né, as sequelas que essa doença pode deixar. Fantástico, doutor. Então, para a gente começar a entender, né, para quem realmente não tem nenhuma informação a respeito do que é, em que consiste a osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença onde o osso ele começa a perder resistência, né? Ele começa a perder resistência. A parte mineral do ósseo, a parte mineral óssea, ela começa a sair. Ela pode ser eliminada pela urina, por várias patologias. Pode ser causada por medicamentos, né? Ela é bastante aumentada na mulher pós-menopausa, quando ela deixa de produzir o estrogênio natural dela. Ela pode vir secundária ao tabagismo, ao uso de alguns medicamentos, como corticosteroides, né? Aquele paciente que tem doenças reumáticas, aquele paciente que tem convulsão, os anticonvulsivantes, né? Todos esses medicamentos eles podem causar osteoporose ou piorar uma osteoporose que a pessoa já tenha, né? Ou seja, são várias coisas que podem, algumas doenças também podem causar osteoporose, né? Mas a osteoporose mais comum, a mais comum de todas é a osteoporose pós-menopausa. É aquela que a mulher adquire quando entra na menopausa, para de produzir o hormônio chamado estrogênio, que ele é um hormônio que tem um efeito anabólico, ele mantém a massa óssea e essa massa óssea que começa a ser perdida, ela vai fazer falta na biomecânica do corpo, né? Ou seja, aquele osso fica frágil e fica predisposto a ter fraturas. Ô, doutor, interessante, né? Quer dizer que a gente vai perdendo isso por inúmeros motivos, né? Inúmeros motivos. Mas a causa campeã é mulher pós-menopausa, né? É tão comum... Essa é a atenção principal, então, que a gente... Principal, essa é a atenção principal. Isso é tão importante que... Para você ter ideia, eu separei alguns dados, pois não, né, para a gente poder só ter uma ideia do tamanho da osteoporose. Eu vou pegar dados dos Estados Unidos, porque os dados do Brasil eles ainda são muito pouco precisos. Mas atinge nos Estados Unidos cerca de 25 milhões de pessoas, principalmente sexo feminino. Por ano, são mais de 250 mil fraturas de colo de fêmur, né? Sendo que desses 50% dos pacientes, eles vão ficar com algum déficit necessitando de uma assistência médica, fisioterápica, ou uma cadeira de roda, ou uma bengala, ou uma muleta para o resto da vida. 50%, ou seja, de cada 100 pacientes, 50% fica com alguma sequela. Se a gente for ver, né, de custo, em 98... foi gastado cerca de 197 milhões muito dinheiro. De dólares, perdão, que foram gastos com medicação, cirurgias,
e tratamentos pós-operatórios de pacientes que tiveram fraturas por osteoporose. Ou seja, a gente tem alguma estimativa que, se continuar do jeito que está, em cerca de 2020, a gente não vai ter mais cirurgião suficiente para operar todos os quadris que vão estar fraturados. Por quê? Porque a gente tem uma população que é cada vez mais idosa. Essa população mais idosa é a mais atingida pela osteoporose, né? E se a gente faz a conta, se manter a incidência de fratura atual, a gente vai chegar no momento que o sistema de saúde não aguenta. Ou seja, pode levar o sistema de saúde à falência se não for tratado isso daí de maneira adequada. Ou seja, né, a gente já tem razão para estar alarmado. Né? Já tem razão, né, da gente, né, dos governos, deles começarem a ter um programa sério de prevenção e cuidado de osteoporose. Daqui a pouco a gente vai falar como é que funciona o cuidado, o que se tem de tratamento e tal, doutor. Mas para a gente entender, o senhor mencionou 2 pontos, né? Tanto tratamento quanto a prevenção. Vamos falar um pouco de prevenção. Como é que eu posso chegar nesse período de menopausa com menor risco? Quer dizer, eu já ouvi dizer que a gente tem que acumular o cálcio. Isso é uma verdade? Acumula mesmo ou não? Como é que é isso? É bem por aí. Você está muito certo. A gente precisa, todo mundo, do momento que a gente nasce em diante, a gente começa a acumular massa óssea, né? E alguns fatores, como genética, né? Ou seja, tem indivíduo que tem uma genética para ter um osso mais forte, né? O indivíduo da raça negra, ele naturalmente já tem um osso mais forte, né? Até os 30 anos a gente junta a massa óssea, tanto o homem quanto a mulher. A partir dos 30 anos, a gente começa a perder devagarzinho essa massa óssea. Quanto mais exercício a gente fez, quanto mais a gente evitou o hábito do tabagismo, né? Quanto menos a gente bebeu, ou seja, alcoolismo é uma das causas de osteoporose, e geralmente o alcoolista fuma, prejudica mais ainda, né? Se a gente cuida das nossas doenças com tratamentos que sejam adequados, né, sem tomar medicamentos desnecessários e por tempo inadequado, sem acompanhamento médico, a gente consegue juntar muito dessa massa óssea. E depois dos 30, 35 anos, a gente consegue atrasar a perda de massa óssea. Depois, a massa óssea vai caindo conforme vai a idade. Naturalmente, né? Naturalmente, em todo mundo. Conforme vai envelhecendo, vai caindo. Quanto mais a gente manter um nível de atividade, ou seja, o osso que é estimulado, ele fica mais forte. A pessoa que faz exercício, ela vai ter um osso muito mais forte do que a pessoa sedentária. Então, se a gente manter esse nível saudável de vida... A gente consegue acumular até quando, doutor? Tem uma data assim que você... Não tem um tanto certo, não. Porque depende muito de fator individual e ambiental. Tá. Ou seja, depende da minha alimentação. Eu tomo leite, eu como queijo, eu como outros alimentos que tenham cálcio na sua constituição. A gente sabe que na infância isso é mais comum, né? Na infância é fundamental, porque na infância é quando a gente está começando esse acúmulo de massa óssea. Né, a gente vê assim, né, aquela criança desnutrida, entendeu? Ela vai atingir um pico de massa óssea muito inferior ao que ela deveria. Ou seja, porque ela não teve todo o cálcio, o colecalciferol e os nutrientes necessários para formar o osso sadio. Ou seja, quando ela chegar no 30 anos, enquanto uma pessoa sadia está lá em cima na massa óssea, essa criança vai estar lá embaixo. Ou seja, quando ela começar a perder, ela já vai estar em desvantagem. Então, exercício físico e hábitos alimentares saudáveis para o nosso começo de vida, até os 30 anos, 35 anos, é o ponto mais importante. E esse queijo que fala que é derivador, não é a mussarela não, né? Até a mussarela, entendeu? Para você ter ideia, uma fatia de queijo fresco, entendeu? Ela tem quase toda a quantidade de cálcio diário que uma pessoa precisa. Olha que legal. Se a pessoa comer mais de uma fatia, ela já vai estar tranquila de cálcio. O problema é que às vezes a gente passa dias sem comer queijo, né? A gente esquece. Não é porque não gosta, é porque a gente esquece. Um copinho de Danone também, alto teor de cálcio. Tem vegetais que tem cálcio, tem, mas
mesmo tendo uma quantidade boa de cálcio, é muito menos cálcio do que nos laticínios, né? Os campeões de cálcio são os laticínios. Eles são campeões, né? O Danone, né, doutor, também? Danone, queijo, leite, coalhada. Coalhada, é verdade. Né? Todos esses derivados de leite, eles têm uma quantidade de cálcio muito superior a qualquer vegetal. E a relação disso com o sol? O sol entra numa das partes principais. Cálcio é uma coisa importante, mas tem uma segunda coisa que anda junto com o cálcio, que é a vitamina D. A vitamina D, primeiro, quando a gente está com vitamina D em dia, a gente ingere o cálcio, a vitamina D absorve o cálcio intestinal. Ela faz ir o cálcio para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea, ela, vamos botar entre aspas, ela ajuda a fixar esse cálcio nos ossos. Né? A vitamina D, a gente tem um problema sério de vitamina D com as crianças atuais. Você sabe que eu ainda tenho uma oportunidade, né, inclusive mandar um beijo para a dona Virgínia aí da Gota de Leite, para todo o pessoal do postinho do aeroporto. Eu ainda tenho uma oportunidade de trabalhar ainda com saúde pública. Isso é legal. 6 horas do meu dia eu trabalho com saúde pública. Né, e eu considero isso uma coisa que foi fundamental na minha formação como médico, em geral. Né, porque eu tenho a oportunidade de ver algumas coisas que, como ortopedista, talvez eu não teria tanto contato. Eu vejo as crianças hoje em dia, elas são crianças, em sua maioria, né? Tem exceções, mas em sua maioria bem cuidadas, bem nutridas, né? Ou seja, não chega a faltar, na nossa região, poucos lugares chega a faltar alimento. Né? Falta, mas ainda de uma maneira geral, né? Estamos falando. Mas as crianças, elas tendem a ficar no computador, no celular, elas não tomam mais sol, elas não brincam mais como eu e você brincava na rua, atrás de bicicleta, carrinho de rolemã. Com isso, eu tenho criança com osteomalácia ou raquitismo, ou seja, seria, vamos botar entre aspas novamente, né, falando em termos mais populares, seria como se fosse a osteoporose na criança. É a falta de cálcio e de vitamina D na criança, por falta de sol. Que coisa. Entendeu? Ou seja, as crianças do posto eu tenho que alimentar a vitamina D. Porque atividade todas em casa, né? Sedentarismo. Tudo indoor, tudo longe do sol. É verdade. Né? E tudo sedentário. Né? Isso é um problema, ou seja, apesar de não faltar alimento na maioria, na maioria das crianças, mas falta esse outro lado, que é o sol e a atividade física. E ainda corre o risco de repente ter uma alimentação, tem alimento, mas não adequado também, muitas vezes, né? Muito comum. Porque está muito associado a esse estilo de vida, né? Muito comum. Né? Para você ter ideia, a gente tem aqui em Marília um programa chamado CAUIN, né? Que é o Centro de Apoio à Obesidade Infantil de Marília. Né? E você sabe que lá, uma das preocupações dele é melhorar exatamente isso. É melhorar não só o peso das crianças, mas a qualidade da alimentação. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque essa qualidade de alimentação que vai ajudar ele a juntar massa óssea para poder ter uma vida saudável e postergar a osteoporose. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aqui sobre essa questão lá da época, da fase da menopausa, né, doutor? Que isso acaba se complicando um pouco mais. E falar um pouco também dos homens. Será que os homens estão isentos da menopausa? Só para as mulheres? Não, da menopausa eles estão, mas da osteoporose não, né? Rapidinho a gente volta, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Também com a gente, Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também, Lancheira Alimentos, de Marília para o Mundo, Lancheira Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. E também a Oral Center Odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. Nós vamos a um breve intervalo e na sequência voltamos com mais informações aqui no Conexão de hoje, falando sobre osteoporose. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar no 34544000, enviar aí a nossa produção. A gente está conversando hoje com o Dr. Walter Maldonado de Azevedo. É rapidinho, não sai daí não, a gente volta na sequência com Conexão. Até já!